Meus queridos irmãos, saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, uma boa noite de salvação para todos. Quem nos está falando aqui é o pastor Cunha, seu irmão em Cristo, em nome de Jesus. E nessa noite, Deus tem uma palavra para o teu coração, em nome de Jesus, né? Então nós vamos, aleluia, meditar a palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus pela sua entrada aí no Face. Quero agradecer a Deus pela sua família. Quero agradecer a Deus pela sua casa, pelo seu projeto, né? Uma palavra de Deus que o Senhor nessa noite venha falar fortemente ao teu coração. Quero agradecer a Deus, você que é pastor, você que é pastora, você que é missionária, você que é missionário, você que é apóstolo, né? Não importa o crédito de sua religiosidade, não importa se você é católico, não importa se é espírita, não importa o que você seja, mas nessa noite estamos falando de Jesus, né? Nós vamos ver, né, uma missão que Deus dá para que você possa fazer, né? E nós vamos aprender nessa noite, através e por intermédio das Escrituras Sagradas. Você que é amante das Escrituras, você que é simpatizante do Evangelho, das Escrituras Sagradas, você pode estar compartilhando, divulgando, aleluia. Também você pode estar entrando no meu Face, né? E você, né, pode estar divulgando também no grupo seu aí. Também você pode estar entrando no YouTube. No YouTube você vai ver José Cunha, aparece minha foto, vai se inscrevendo lá, nos ajude lá, se inscreve, faz o comentário, em nome de Jesus. Quero agradecer você que está trabalhando a sua área profissional. Quero agradecer a Deus onde você estiver no hospital, onde você estiver no centro de recuperação, onde você estiver no seu trabalho, onde você estiver aí dirigindo, me acompanhando. Muito obrigado por você estar, aleluia, entrando aí. E eu creio que essa noite é uma noite diferenciada. Eu creio que é uma noite muito importante. Por quê? Porque o Senhor tem uma palavra para o teu coração, né? Uma missão que Deus dá para que você possa fazer. Que missão é essa? É muito forte. Aonde você estiver, você pode estar pegando a sua Bíblia Sagrada, né, no nome de Jesus. E eu creio que essa noite, por ser uma noite tão importante, vai divulgando, vai compartilhando, né, na medida do possível, que a gente trabalha, a correria é tanta, mas o Senhor separou, aleluia, esse momento para que nós possamos falar um pouquinho de Jesus, né, porque Jesus é bom e o nosso inimigo não presta. Louvado seja o Senhor. Vou estar pegando aqui a minha Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. Vai ser muito forte, né, nessa noite. Eu quero agradecer a Deus, você que acompanha aí em vários estados do Brasil, né. Quero deixar minha saudação aí, o estado da Paraíba, todos os paraibanos que nos acompanham. Deus abençoe, em nome de Jesus. Quero agradecer aí, né, da cidade aí de Guarabira, Campina Grande, em nome de Jesus, vários lugares aí, né, da capital do estado da Paraíba, né, várias cidades. Quer também deixar aí os irmãos que acompanhem lá da Bahia, vários lugares da Bahia, né, os irmãos de Feira de Santana, os irmãos de Ilhéus, nossos irmãos que acompanham no centro da Bahia aí, vários lugares, tem muito lugar no estado de Minas Gerais, várias cidades de Minas, né, os irmãos aí lá do Rio de Janeiro. Quero agradecer a Deus, pessoal de São Paulo, né, pessoal do sul de Minas, sul da Bahia, sul de todos os estados, Rio Grande do Sul. Quero agradecer aos nossos queridos irmãos que acompanham, em nome de Jesus, os irmãos aí que acompanham aí lá no Sergipe, né, os irmãos lá de Alagoas, Deus abençoe, né. Quero agradecer vários estados, e aonde você estiver, aleluia, que esta mensagem, essa palavra venha chegar ao teu coração. Pois bem, sem perca de tempo, em nome de Jesus, você que tem a Bíblia Sagrada, você que queira anotar
né, tomar nota para que você possa acompanhar em nome de Jesus. Vamos estar entrando em nome do Senhor em 1 Samuel. Você escreve aí 1 Samuel, capítulo 15, em nome de Jesus, versículo 1. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus, Ele é fiel. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pois bem, vamos estar entrando aqui, mas antes disso, o Espírito Santo me toca no meu coração agora. Aleluia. Por essa palavra ser muito forte, né? Aonde você estiver, você pode estar colocando a mão no teu coração. Em nome de Jesus, vou estar orando, intercedendo pela tua casa, pelo seu chamado, pelo seu ministério, em nome de Jesus. Soberano Deus, Criador do céu e da terra, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, me coloco, Senhor, debaixo das tuas mãos, da tua dispensação. Assim, Senhor, apresento, Senhor, primeiramente a minha vida, Senhor, a minha casa. Apresento, Senhor, aqueles que estão me assistindo na sua casa, toda a sua família, seus projetos. Apresento o grande homem de Deus, mulheres de Deus, Senhor, que se lança, Senhor, que está na dispensação da tua obra. Assim, meu Senhor, que o Senhor venha abrir o seu entendimento, que o Senhor venha renovar o seu vigor, que o Senhor venha renová-lo, a sua caminhada nesta obra. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Jesus, filho de Davi, leão da tribo de Judá. Portanto, Senhor, onde tiver esta criança missionária, este jovem, esse novo convertido, adolescente, assim, meu Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor vá de encontro, amigo fiel, Espírito Santo da verdade, entra no controle e receba a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Pois bem, está escrito assim, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1, diz assim o Senhor: E então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Eu me recordei do que fez Amalequita a Israel, como em o pôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e não perdoe, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os boi até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Aleluia. Eu vou estar parando por aqui, porque é muito forte o que o nosso Deus está querendo nessa noite conosco. Quero agradecer a Deus, né, nosso nobre, né, pastor Gilberto, né, já que se Deus abençoe em nome de Jesus. É uma honra, um privilégio muito grande estar com a Vossa Excelência, né, que conhece o Evangelho de Cristo, a palavra, a Bíblia Sagrada. Pois bem, queridos nobres, segundo a minha Bíblia Sagrada, segundo a minha Bíblia e a palavra de Deus, nós vemos aqui um homem chamado Saul. E quem era Saul? É bom nós frisar, entender bem. A gente vê muitas ministrações, muitas pregações, né? E Deus tem o seu meio de usar. Às vezes você possa estar ministrando nesse mesmo texto, várias pessoas podem estar ministrando nesse mesmo capítulo e versículo, mas só que o Senhor, Ele dá, através e intermédio do Espírito Santo da verdade, Ele dá uma direção diferente, mas o alvo é o mesmo, o conteúdo é o mesmo. Pois bem, então quando nós vemos dentro da Bíblia Sagrada, Deus automaticamente Ele fala com o profeta Samuel. E nesse meio tempo,
E nesse diálogo entre Deus e o profeta Samuel, Deus automaticamente ele recorda. Aleluia. Louvado seja Marcos Costa. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe poderosamente seu ministério, sua casa, ricamente, poderosamente. Aqui, queridos irmãos, isso é muito forte nessa noite, muito grande, o que Deus vai querer falar conosco através desta oração, através dessa mensagem. Muitos conhecem, e claro, você que somos nós estudiosos e conhece dentro dos escritos, pela genealogia, e nós vemos que um belo dia, segundo a Bíblia, né, Deus automaticamente ele chama o seu servo, ele chama o seu profeta Samuel, e de repentemente ele conversa, né, com o profeta Samuel. E segundo a minha Bíblia relata, a sua também, que você tem sua Bíblia em casa, eu só imagino aquele diálogo entre pai e filho, entre Deus e o seu servo, o profeta Samuel. Imagine Deus conversando ali, não sei quanto tempo, não sei quantos minutos, eu não sei quantos dias ele vinha conversando em relação e a respeito a isso. Só que para Deus chegar a falar algo com o seu servo, isso Deus ele já veio estudando, né, algo, né, para o seu povo. O que é que eu entendo? O que é que nós entendemos? A Bíblia Sagrada diz, a pastora Cláudia, Deus abençoe fortemente, graça e paz. Então, quando nós vemos, queridos irmãos, quando a Bíblia Sagrada mostra automaticamente, eu vejo dentro da genealogia, teologicamente falando, eu vejo Deus já vendo um futuro e muito além do seu povo chamado Israel. Então, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor ele chega até o seu servo, o profeta, para conversar com ele. Mas nisso o Senhor já tinha projetado, o Senhor já tinha estudado, né, tudo o que há de acontecer. Porque, voltando um pouco lá atrás, né, antes de nós entrar na mensagem, nós vemos quem era Saul. Saul, segundo a Bíblia relata, ele não era segundo o coração de Deus, né? Segundo a Bíblia relata que o povo chegou até o profeta Samuel, que o povo via cada nações, o povo via, digamos assim, cada rei, cada tribo, cada estado, digamos assim, cada país tinha um líder, e eles não tinham. Ali eu quero agradecer a Deus, a Maria, né? Deus abençoe, seja bem-vinda, missionária. É muita gente entrando, vai compartilhando. Então nós vemos ali, queridos irmãos, eles não tinham o povo de Israel, segundo a Bíblia relata. Então o que é que acontece? O povo chama o profeta e fala para o profeta: olha, nós precisamos de um líder, nós precisamos de alguém que há diante de nós, que tipo assim, venha nos auxiliar, venha nos conciliar, que possamos levar, né, e nós ter um rei, né, ter um líder na frente. Então, por sua vez, o profeta ele conversa e comunica e fala com Deus. E Deus automaticamente: Samuel, o negócio é esse, não está no meu coração. Mas veja, se o povo quer um líder, então vai lá e unge Saul como rei de Israel. E assim fez, segundo as escrituras. Lá vai o profeta, ele unge, aleluia, Saul como rei de Israel. E nesse meio tempo, nós vemos que Saul, ele começou, tipo assim, tudo bem, até no início, ele começou obedecendo a palavra de Deus, e a palavra, a ordem de Deus que veio por intermédio do profeta. Que Deus falava, o profeta, e falava para o rei, que agora que ele já foi consagrado a rei de Israel, Saul. Até aí tudo bem. Chegou um certo ponto, ele ia bem demais. Só que ele passou a fazer coisas que desagradavam os olhos do Senhor. O que é que o Senhor está querendo dizer para nós? Muitas vezes, por ter muitas barreiras, muitas dificuldades, muitos desafios para os homens de Deus,
para as mulheres de Deus. E nós temos que entender que automaticamente, uma vez que eu e você levantamos a mão e aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, nós temos que entender automaticamente que nós já pode se preparar, que a partir daquele momento nós vamos ter grandes desafios. Vamos ter muita luta, muita dificuldade, muitas decepções, muitas frustrações, muitos desânimos, porque somos de carne e osso. Mas sim, temos o Senhor que fez o céu e a terra. Até aí, queridos irmãos, tudo bem. Saul, segundo a Bíblia relata, Jéssica Vieira, boa noite, missionária, Deus abençoe, fica à vontade. Então nós podemos ver, queridos irmãos, que automaticamente ele começou, reinando ali no trono do povo de Deus, do povo de Israel. Até então, aí chegou um ponto que ele já começou, aleluia, desagradar os olhos do Senhor. O que é que o Senhor quer para nós nessa noite? Que nós nunca venhamos nos decepcionar o Senhor. Aleluia. Porque o Senhor, automaticamente, Ele nunca vai te decepcionar. Aliás, Ele nunca te decepcionou. Nós sim, nós muitas vezes decepcionamos o Senhor. Então, mas claro que evidentemente, às vezes a gente possa decepcionar, mas nós corrigimos e continuamos na presença do Senhor. Mas quando nós passa a desobedecer a hierarquia eterna, que é do Deus que fez o céu e a terra, ele fica triste. Então, segundo a Bíblia Sagrada diz que o Senhor já começou a ficar triste, já começou a ficar desgostoso com as atitudes, com as ações, com as motivações, de Saul. O que é que o Senhor está querendo dizer? Que muitas vezes, irmãos, nós que somos obreiros, às vezes, pastor, eu não sou obreira, não sou obreiro, não sou nada, mas você é uma serva do Altíssimo, você é um servo de Deus. Então, isso aí a gente tem que ter muito cuidado, queridos irmãos. Então, ele passou, olha para você ver, Deus deu a honra, o privilégio para reinar o povo de Israel, o seu povo, e de repente já passou, digamos assim, com o tempo já desagradar o Senhor. E Deus é assim. Deus sempre foi assim. Ele sempre dá a oportunidade para o homem várias vezes. Você pode ver, queridos irmãos, você pega as escrituras que você encontra em suas mãos, em sua casa, em seu aposento, você vê que dentro da Bíblia Sagrada, o Senhor dando várias oportunidades para o homem. O Senhor dando várias chances para o homem ter aliança com ele, porque o Senhor nunca quebra a aliança que ele faz com o homem. O contrário, o homem sempre está quebrando a aliança com Deus. E Deus não quer isso. Shalamanás. Deus ele não quer isso. Deus quer que o homem permaneça a aliança dele com ele. Mas o homem, o que é que faz? Ele quebra a aliança. E quando eu vejo aqui, Saul quebrando a aliança que o Senhor fez com ele, aleluia. Mas como as escrituras relatam, aleluia, tudo é para se cumprir a Bíblia Sagrada. E quando nós vemos aqui, segundo a Bíblia, que ele começou a desagradar o Senhor, começou a adorar outros deuses, começou a se prostrar, Uma coisa que o Senhor não aceita, em hipótese algum, ele dividia sua glória com ninguém. Então, queridos irmãos, o nosso Deus, ele tem um carinho específico para você. Ele tem um carinho na sua casa, pelo seu projeto, pelo que você se lança. E uma coisa é certa, a Bíblia diz que todo aquele que se lança de alma e corpo, aleluia, Rainara, Deus abençoe, em nome de Jesus, seja bem-vindo. Então a Bíblia diz que todo aquele que se lança diante do Senhor pode ter certeza com todo o seu coração, de maneira alguma o Senhor vai te abandonar, de maneira alguma o Senhor vai virar as costas para você. Não. O Senhor vai sempre estender as mãos, o Senhor vai sempre te dar, digamos, escape, vai te dar saída, vai te dar um abraço, vai pegar você pelo colo, vai te carregar, vai te abrir o teu entendimento, vai te dar sempre uma luz. E aqui, o que me entristece
aqui quando eu vejo dentro da Bíblia Sagrada, eu vejo um homem que não é segundo o coração de Deus. E vejo um homem tendo uma grande e relevante oportunidade. E ele automaticamente deixar a sua oportunidade descer de água abaixo. O Espírito Santo me fez lembrar aqui que para um homem construir algo, marque isso na tábua do teu coração. Ele leva anos. Ele leva 10, 15, dependendo da situação, dependendo do que ele vai estar construindo. Ele pode levar 5 anos, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, ou até mais. E de repentemente, questão de segundo, ele põe todos aqueles anos que ele construiu de água abaixo. E como diz aquele povo antigo, as coisas que vem fácil, vai fácil. E o leite derramado não volta atrás. Pois bem, então, queridos irmãos, o Senhor deu essa oportunidade. O Senhor automaticamente chama o seu profeta Samuel. E o profeta Samuel, ele ouve a voz do Senhor. E o Senhor diz: olha, Samuel, eu me recordo que os amalequitas, aleluia, eles perseguiam o meu povo quando eu tirava o meu povo ali do Egito. Eu me recordo, olha que coisa linda. O que é que Deus está querendo dizer para nós nessa noite? Ele nunca vai esquecer do teu chamado. Ele nunca vai esquecer da onde Ele te tirou. Ele nunca vai esquecer das promessas. O Deus que você serve, entenda, aleluia, é Deus de aliança. É Deus de promessa. É Deus que não esquece de maneira... Eu posso esquecer. Você pode esquecer, mas Ele jamais vai esquecer. Não. Então, quando o Senhor, Ele recordou, Ele lembrou que naquele dia o povo perseguia, o seu inimigo número 1, perseguia, que eram os amalequitas, contra Israel. E o que é que o Senhor faz? Vendo uma situação, Saul já tinha desagradado ele, já tinha feito coisa que é muito triste. E eu vejo o Senhor dando a última das últimas chances, a oportunidade, como se diz. Você já parou para analisar? Eu creio que deve ter acontecido com você. Eu não sei, uma, duas, várias vezes, até você perdeu a conta. Você tentou ajudar uma irmã, você tentou ajudar um irmão, quem sabe você tentou ajudar um parente, um amigo. Você ajudou tanto que você perdeu as contas. Já ajudei essa irmã já mais de 50 vezes, aquele irmão mais de 300 vezes. Eu perdi. Eu até cansei, abandonei ela de lado a minha irmã, o meu irmão, tipo assim, paterno, né? Digamos assim, de família. Né? Já até abandonei porque já ajudei tanto que eles nem não reconheciam. Pelo contrário, falaram mal de mim, excessivamente. Tipo assim, agora voltando dentro das escrituras, entenda. Saul, ele já tinha desagradado o Senhor. Ele perdeu todas as oportunidades que o Senhor tinha dado para ele. Isso quer dizer, Deus, ele sempre está dando várias oportunidades para o homem. E o homem sempre só adiando. O homem, ele vem sempre adiando. Amanhã dá, amanhã eu faço, amanhã eu vou fazer. Não é amanhã, é hoje, é já, agora. Porque amanhã não pertence para nós. Eu e você está respirando. E daqui a 5 minutos, daqui a 5 segundos, não sei, se daqui, depois de terminar essa live, o que é que vai acontecer? Eu não sei, mas o Senhor sabe. Então o que pode fazer hoje, não se pode deixar para amanhã. É bom frisar isso. E o que tem de gente, meu Deus, o que tem de gente deixando e adiando, eu vou deixar para amanhã, e a vinda de Cristo está próxima. Jesus está voltando. E o povo está adiando. Não, vou primeiro fazer isso. Não, é já. Então Saul não foi diferente. O Senhor chega para o profeta Samuel e diz: Samuel, eu recordo
do que o povo do meu inimigo número 1 fez contra o meu povo, os amalequitas, fez contra o povo de Israel. Então, Samuel, você chega até Saul e fala assim para ele. Lá vai o homem de Deus. Chega para o profeta e olha para você ver que coisa linda. Eu fico analisando aquela palavra do profeta, né? Porque, veja bem, você ter uma responsabilidade já é muito difícil. Imagine você ser profeta, sacerdote, juiz. Meu Deus. Então, queridos irmãos, quando eu vejo dentro da Bíblia Sagrada o profeta chegando até a Saul dizendo assim, aleluia. E então disse Samuel a Saul: enviou o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. E ouve, pois, agora a voz. Eita, agora. Ouve, pois, agora. Isso quer dizer, o Senhor te ungiu. O Senhor te separou. O Senhor te colocou você diante do meu povo, que é o povo de Israel. Agora, ouve o que é que o Senhor quer para te dizer. Ele falou para mim. Agora eu vou transmitir o que o Senhor falou para mim, para te dizer o que convém a tu fazer. Olha que coisa linda. E ele diz aqui, aleluia, pois ouve agora a voz da palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei o que fez os amalequitas contra Israel, com o meu povo, e pôs no caminho quando subia do Egito. Então o Senhor, ele viu, aleluia, e presenciou e recordou, aleluia, o povo do Egito contra o seu povo Israel. Aí o que me chama a atenção, ele diz aqui, aleluia, vai, pois, agora, e fere os amalequitas, o Senhor dando ordem, usando a boca do seu servo Samuel. Vai agora, aleluia, chega na terra dos amalequitas, aleluia, mata todo mundo, executa, porque são inimigo número 1 de Israel. Você está entendendo, Saul? Você não tem dúvida, não? Não, pode deixar comigo. Tem certeza? Tem. O que é que eu vejo aqui? O Senhor dando para Saul uma grande oportunidade. Isso quer dizer, nos dias de hoje, o Senhor dando para o homem uma grande oportunidade de ele ou ela se reconciliar quanto é tempo. Porque quanto a fôlego de vida, há esperança. Quanto a fôlego de vida, há reconciliação. Quanto a fôlego de vida, há perdão. E quanto a fôlego de vida, há salvação. E se o fôlego de vida parar, descer a catatumba, a sepultura, segue-se o juiz, como a Bíblia Sagrada deixa bem claro. Então, queridos irmãos, quando nós vemos aqui o homem de Deus transmitindo o que Deus falou para ele, para Saul, ele nas terras dos amalequitas, chega lá, não deixar ninguém vivo, todo mundo. E Saul convocou o povo e os contou, aleluia, e os contou em Larim 200 mil homens de pé e 10 mil homens de Judá. Olha para você ver. Então o rei, para você entrar no campo de batalha, segundo a Bíblia Sagrada, Deus já preparou tudo. Então nessa noite o Senhor está te falando, fique tranquila, fique tranquilo que Ele já preparou. Descanse. Mas está difícil. Eu não vejo sair do lado direito e do lado esquerdo. Fique tranquilo. O Deus, entenda, o Deus de Israel que você serve, Ele nunca perdeu uma batalha. Ele trabalha com estratégia. Ele trabalha com cautela. Ele trabalha na hora certa, no momento certo, no tempo certo e o tempo dele. Não o meu tempo, nem o seu tempo, nem o nosso tempo.
Então o Senhor, ele já preparou tudo. Então o que acontece? O rei Saul, ele preparou esses homens, mas o Senhor já tinha preparado lá na frente, para que tudo venha dar certo. E tudo deu certo. Aleluia. Por quê? Causa nas mãos do Senhor é causa ganha. Isso quer dizer, batalha travada que está nas mãos do Senhor é ganha, 100% ganha. Ela vem recalcada, sacudida e transbordante. Então, para que ficar preocupado? Para que ficar ansioso? Para que ficar pensativo? Para que ficar com dúvida? Não, não, não. Então, queridos irmãos, o Senhor já preparou tudo, o Senhor projetou tudo, o Senhor já direcionou tudo, o Senhor já traçou tudo, o Senhor já colocou os cronogramas, tudo. O Senhor, aleluia, já deixou tudo mastigado. O Senhor já deixou tudo na palma das suas mãos. Mas por que eu estou assim ansioso? Não posso, não. Por que eu vou ficar pensativo? Será que vai dar certo? Será que vai? Não vai? Não sei. Não. Deus está no comando. Deus está na frente dessa batalha. Deus já ganhou essa batalha. Você já ganhou essa batalha através do Senhor Jesus. Então o Senhor já transmitiu tudo para o profeta transmitiu tudo para o rei Saul, para que ele venha fazer segundo a vontade de Deus. Mas ele violou. Não faça isso, não. Ele violou. Deus deu uma missão para ele. E quem sabe que nessa noite Deus te deu uma missão. Que missão é essa? Do que se trata? Do que? Por quê? E que motivo? Não sei. Só você e Deus, quem sabe Deus te deu uma missão há 5, 10, 15, 20 anos atrás, ou 40 anos, não sei. É só você e ele. Será que você executou uma missão que Deus te deu? Pois bem, Saul, ele desobedeceu a missão. Deus deu uma missão. Deus falou para o... E olha que ele conhecia a palavra de Deus. E olha, ele era rei. Olha, Deus falava com ele anteriormente. Mas depois que ele passou a desobedecer a Deus, passou a adorar outros deuses, ele passou a ficar desequilibrado. E a pior coisa, quando você vê um homem de Deus ou mulher de Deus desequilibrado, estruturado, digamos assim, desorientado, tudo dá errado. Porque Deus não está nesse tipo de negócio. Deus só está no negócio quando você esteja na vigilância, quando você está debaixo da palma das mãos de Deus, quando Deus te dá a orientação, quando Deus te dá a direção, quando Deus te dá o escape, quando Deus abre o caminho, você vai de cabeça erguida, porque a vitória é certa. Quem sabe muitas amigas suas te afastou, muitos amigos seus, quem sabe você está frustrado, você está decepcionado, está angustiado, e quem sabe você está iludido, não está acreditando mais que Jesus vai voltar, não está tendo a plena convicção da sua salvação. Ei, levanta a cabeça. Quem está contigo é o leão da tribo de Judá. Quem está contigo é aquele, aleluia, Jesus de Nazaré. O salmista ele relata no Salmo 125, verso 1, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você entra, voltando um pouco atrás no Salmo 122, verso 1, ele diz, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você vai lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claramente, automaticamente, para uma reflexão para nós que somos servos do Senhor. O que separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a espada, a nudez, o perigo. Isso é algo que você tem que refletir. Analise e observe automaticamente, claramente. Às vezes a pessoa critica em relação a você. Às vezes as pessoas não têm visão. Às vezes a pessoa quer te matar espiritualmente. Às vezes a pessoa debocha, olha ela, olha ele, é isso, aquilo, ei, fique tranquilo. Quando a pessoa fala mal de você, porque está lembrando de você. Aleluia. Entenda que você é ungida, entenda que você é ungido, você é separado do Senhor.
Não é a luta, não é a dificuldade, não é os problemas, não é os levantes, aleluia, não é as decepções que vai te derrubar, não, vai te fortalecer na tua caminhada espiritual. O crente tem que ter experiência com Deus. Mas voltando aqui, lá vai o profeta, chega para ele e fala, assim diz o Senhor, para ele obedecer. Porque lá atrás ele fez, mas quando chegou no meio do caminho, ele já começou a ficar desnorteado. Ele ficou, aleluia, desequilibrado. E eu vejo o Senhor querendo reatar a aliança dele com ele. Porque a aliança do Senhor é eterna, permanece entre o homem. Só que ele já perdeu a aliança dele com Deus, Saul. E o Senhor querendo que ele entendesse para reatar a aliança dele com o nosso Deus. E o Senhor dando que uma oportunidade, uma chance para ele. E ele não pode deixar, Saul. Deixa comigo. Eu vou fazer. Você tem certeza, Saul? Tem. Eu fico imaginando o profeta Samuel. E Saul até, aparentemente, é igual que esse tipo de crente, que esse tipo de homem, não pode deixar, é comigo, mas vai olhar nada. Só conversa, só palavra enganosa, só coisa que é em vão, e de arrependimento não é nada. Então quando você vê, querido irmão, automaticamente, né, louvado seja o Senhor, então são pessoas que aparentemente mostra e demonstra que está ali contigo, mas está mais para virar as costas do que te ajudar. Então assim foi Saul. Não, Samuel, pode deixar comigo que eu já escolhi os homens, isso, já está tudo aí. Meu Deus mandou, então se Deus mandou, estou indo, tá. Mas o que ele fez? Ele fez tudo ao contrário. Ele fez tudo do seu jeito. E todo aquele homem, toda aquela mulher que faz segundo a sua vontade e não segundo a vontade de Deus, tem problema, tem dificuldade, vai tudo de água abaixo, vai tudo no caminho, no sentido contrário. Você pode ver, não está na direção de Deus. Foi o que aconteceu com Saul. Saul, aleluia, por ele ter obedecido a ordem divina, a ordem de Deus, que Deus falou com o seu servo, com o seu profeta, e falar para ele, e ele viesse executar a missão, ele fez o contrário. E veja o que aconteceu. Aleluia. E chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, digamos, na cidade dos Amalequitas. Aleluia. E pôs emboscada no vale. E disse Saul aos cananeus: ide vós, retirais-vos e saís do meio dos Amalequitas, para que vós não destrua juntamente com eles, porque que vós sustém, aleluia, de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os cananeus se retiraram do meio dos Amalequitas. E então feriu Saul os Amalequitas desde Avilá até chegar a Sul, que está de frente do Egito. Agora você analisa uma coisa. Veja bem, ele chega lá, aí tira os cananeus para ferir os Amalequitas. E ele foi ferindo. E o que me chama a atenção, ele diz: e tomou vivo Agag, o rei dos Amalequitas. Porém, todo o povo destruiu e feriu de espada. E Saul e o povo perdoaram Agag, aleluia, as melhores das ovelhas e das vacas, e as das segunda sorte, e os cordeiros, e os melhores que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a todas as coisas vil e desprezível, e destruíram totalmente. Aí entra o ensejo. Veja bem, se Deus te chamou,
para pregoar as boas novas, por que eu estou me recusando ou me recuando? Ah não, pastor, está muito difícil. É difícil demais lidar com o ser humano. Mas quem falou que é fácil? Jesus mesmo deixou esse grande legado. Jesus mesmo deixou esse grande exemplo. No mundo tereis aflições, mas tens um bom ânimo. Se Jesus venceu o mundo, ele quis dizer que nós vamos vencer intermédio dele, através dele. Então, tudo na vida não é fácil. Você nasceu, é difícil. Você está vivendo, está difícil. Você casou, está difícil. Você tem família, está difícil. Você está trabalhando, está difícil. Você está andando na rua, tudo na vida está difícil. Nada é fácil. Então, por que nós queremos as coisas fácil? Tudo na vida é difícil. Até para morrer você tem que pagar para morrer. Você sabia disso? Porque se morreu você tem que enterrar. Agora, voltando dentro das Escrituras Sagradas. Recebeu a ordem, sim. Pegou os homens de sua patente, de alta confiança. Homem de guerra, sim. Mas só que ele fez errado. Ele fez segundo a sua vontade. Ele fez segundo o seu projeto. Ele fez segundo o que estava no teu coração, o que estava na tua mente. E ele achando que Deus ia agradar. Deus não compactua com coisa errada, com mentira. Deus não compactua com coisa que é leviana. Deus não compactua com coisa que venha violar as suas escrituras. Entenda. Aí nós temos que entender uma coisa. Existem dois tipos de estatuto. Estatuto do homem e estatuto de Deus. Hoje, no século 21, marque isso e frise na tábua do teu coração. O que está prevalecendo hoje é o estatuto de homem, não o de Deus. Porque se Deus deu uma ordem, se Deus deu uma missão, que essa ordem, essa missão está se relacionado ao estatuto divino, bíblico, a palavra de Deus. O que é que o homem fez? Ele fez o seu estatuto, ele fez a sua ordem, ele fez a sua missão, a missão dele. Então o que ele fez? Ele violou tudo o que Deus já tinha projetado, o que Deus já tinha te abençoado. Então ele tirou isso. Isso Deus ficou triste. E o que tem de gente hoje batendo a cabeça, fazendo coisa que desagrada os olhos do Senhor, não é brincadeira. Então o que aconteceu? Ele fez segundo a vontade dele, segundo a seu estatuto, segundo a sua ordem, segundo o seu projeto, segundo a sua maquinização. Provavelmente ele nesse campo de batalha já foi maquinado. Ele já foi pronto para fazer a sua vontade, não para obedecer e para executar a missão que Deus deu para ele. Porque ele foi matando, mas o principal, que não era para ele ter trazido, ele trouxe o rei Agag. Meu Deus! E o que tem de gente, irmãos, que Deus dá uma ordem, Deus pede, e Deus te dá uma missão, não, vou ter que fazer do meu jeito. Aí você sabe qual o perigo que está aí? Olha só, não, mas Deus já constituiu, tudo que é constituído por Deus tem que ser executado pelo aí que entra e seja. Veja bem, existe dentro das Escrituras claramente a constituição de Deus, a ordem de Deus, que Deus deu para o homem está sendo executado na terra, mas o homem está fazendo a sua ordem, a sua constituição. Aí que entra, manda quem pode, obedece, está errado. Aí a lei do homem manda, a lei do homem pode, a lei do homem viola, a lei do homem mata você espiritualmente, quem sabe até físico. Mas a lei de Deus mesmo está longe. Foi o que aconteceu com Saul. Aí muita gente diz, não, para mim ser crente nem prefere, porque do jeito que aquele fulano, aquela cicrana anda, eu vou ser, não. Existem muitos homens de Deus, existem muitas mulheres de Deus, existem muitos anciões, muitos profetiza, muitos profetas na última hora. Só que o perigo que existe o joio e o trigo. Aparentemente você vê o joio,
parece com trigo, mas não é. Às vezes você vê um trigo, parece com joelho, mas não é. Mas como eu vou discernir? Como eu vou poder separar isso? Convivendo. Então, quando você vê aqui, queridos irmãos, automaticamente, e olha que a minha Bíblia diz que Samuel era muito amigo demais de Saul. Pense um amigo que tem um laço muito forte. Olha para você ver, amigo, eles eram amigos de verdade, segundo a Bíblia. A Bíblia diz que Saul, ele era tão amigo de Samuel e vice-versa, entre Samuel também, era muito amigo, que ele mesmo, olha para você ver, é igual você ter uma amiga e você chegar, não, minha amiga fez isso, não, meu amigo fez isso, não estou acreditando que ela fez isso, porque eu conheço ela, eu conheço ele, de maneira alguma ela não vai fazer isso, nem ele. Pois bem, aconteceu com o profeta Samuel. Samuel, não estou acreditando. Saul fez, não. Saul, rapaz. Quem está falando e quem te mandou falar não é eu, é o Senhor. É para você executar conforme que Ele te deu a missão. Mas o que passou na tua cabeça, rapaz? Você está com a cabeça aonde, Saul? Saul, tu estava aonde? Por que tu não fizesse a ordem de Deus, rapaz? Por quê, rapaz? Não, Samuel. O povo entrou em acordo aqui. Mas peraí. Quem é o rei de Israel? É você ou o povo? Pronto, o homem estava assim, sem noção. Ele é o líder. Ele pedia conselho às pessoas descabeceadas. Não, mãe, rapaz, não. Não, rapaz. Qual foi a ordem de Deus? Qual foi a missão de Deus? Deus te deu a missão? Deu. Deus te deu a ordem? Deu. Deus falou o quê? Você entra na cidade dos filisteus, você vai executar todo mundo, do maioral até o menor. Mata criança, boi, camelo, rei, todo mundo, não quero ninguém. É ordem. Mas o que esse menino está fazendo aí? Não, eu trouxe o rei. Ah não, trouxe as ovelhas. Ah não, eu trouxe os melhores. Não, rapaz, faz isso não. Aí Deus ficou mais triste ainda. É igual quando o filho deixa a mãe com o coração triste. O filho deixa o pai com o coração triste. Porque o pai, a mãe, sempre quer o bem e o melhor para o seu filho. Assim foi Deus. Eu dei a última chance para ele. Eu dei a oportunidade para depois ele dizer que eu sou o culpado. Faz isso porque ele te... Olha, é interessante. O que eu aprendo dentro das Escrituras, mediante desta mensagem, o que eu aprendo que Deus, ele é assim. Deus olha para o teu coração. Deus olha para o teu perfil. Deus olha pela tua estatura. Deus olha para mim e diz assim: você não tem nada, você não é nada, mas eu vou te fazer você uma grande vencedora. Eu vou te fazer você um grande vencedor. Eu vou te dar uma excelente oportunidade. Você não tem oportunidade, você não tem nada. Você está sem credencial. A linguagem do popular do mundo diz assim: você está sem moral, digamos assim. Mais simples nós possamos entender. Mas eu vou te colocar você no patamar. Mas primeiro você me obedece. Eu não vou te cobrar nada, não te peço nada. Só me obedece. Ele vai desobedecer. Eu vou só te dar uma missão. Ele vai, viola a missão. Ele vai, deixa para lá. Aí o que acontece? Ele violou. Aí Saul trouxe o rei Agag, trouxe as ovelhas, trouxe os tecidos do bom e do melhor. E Samuel disse: uai, ô Saul, o que está acontecendo? O que é que esse menino está fazendo aí? Esse menino é o chefe, era para ser o primeiro executado. O que é que essas ovelhas estão fazendo aí? O que é que esses ouros... Não, rapaz, não.
não, mas o povo aceitou. Não, que povo aceitou, rapaz? Não, moço, não faz um trem desse não, ué. Aí Deus ficou mais triste. Isso quer dizer, faça a vontade de Deus. Faça para agradar Deus. Agrade Jesus. Agrade o seu amigo fiel que nunca vai te abandonar. Se chama o Espírito Santo da verdade. Não agrade homem. Se você for agradar homem, você vai sair no prejuízo. Se você for tentar agradar homem, você perde a sua salvação. Se você for tentar agradar homem, você fica decepcionada, você fica decepcionado, você fica frustrado, porque o homem é covarde, o homem é mau, o homem é traiçoeiro. Aleluia. E você vê e sabe o que tem de pessoa sendo decepcionada. Aleluia, puxou tanto, eu tô isso, aquilo, pensa que não, as pessoas viraram as costas para você. Pensa que não, aquela obreira, aquele obreiro, aquele seu pai, sua mãe, um amigo, virou as costas para você. E de repente você ficou chorando, você ficou, agora eu vou desistir, eu vou chutar o balde, agora eu não quero saber mais de igreja, agora eu vou ficar parado, já estou cansado, já tem tantos anos que eu sirvo, agora eu quero é descansar. Ei, o nosso descanso é no céu. Por que você está olhando para o homem? Você está se rebelando, não importa. Quem conhece, olha para cá, esse coraçãozinho que está aqui, esse pedacinho de carne, se chama Jesus. Se chama o Deus que fez o céu e a terra. Então, queridos irmãos, entenda, você é forma exclusiva. Você é propriedade exclusiva do Senhor. A sua digital é exclusiva, o seu DNA é exclusivo. Ninguém marque isso. Ninguém vai ter a sua digital. Ninguém vai ter o seu DNA. Ninguém na face dessa terra vai ter a sua forma. Você é forma única. Aleluia. E quem te fez é só Ele que tem sua forma. Por isso que você é especial. Por isso que você é importante. Por isso que você tem mais de 1001 motivos para louvar, para exaltar, para glorificar aquele que é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. É Ele que sustenta a tua casa. É Ele que sustenta a sua família, é Ele que sustenta o teu emprego, é Ele que te dá o seu salário, é Ele que mantém você estar respirando, mantém você de pé. Aleluia. Portanto, queridos irmãos, nós possamos entender e compreender, devemos ouvir a voz de Deus, devemos nós obedecer. Aleluia. Importante que nós obedeça. Aleluia. E aqueles que vai desobedecer ou não, é Ele Deus. Aleluia. Saul aqui desobedeceu. Ele estava com a faca e o queijo na mão. O que ele ia fazer? Praticamente, pelo que... E querido, olha para você ver. A Bíblia diz que ele estava armado até as unhas, até a tampa da chaleira. O que eu entendo dentro das Escrituras Sagradas, se você olhar, você que é estudioso, você que estuda as Escrituras, você vai ver que eles não tiveram esforço nenhum. Olha que coisa linda. O que eu entendo? Quando Deus está no negócio, fica tranquilo. A Bíblia diz que eles não tiveram esforço nenhum, porque o Senhor já deu os seus inimigos na palma das mãos do seu povo Israel. Tipo assim, pegou os seus inimigos, que eram os filisteus, e deu na palma das suas mãos. E o que acontece? O rei Saul entra com seus homens armados, e foi só com a espada, só executando. Pronto. Então eles não tiveram muito esforço. Porque Deus estava no controle e no comando, como sempre está e como sempre esteve de tudo. O que é que ele deu na cabeça o rei Saul para trazer o rei Agag? Será que hoje está acontecendo? É isso. O homem acha que é Deus. O homem acha que é de Deus, não é. É coisa humana, coisa da carne. E quando pensar que não, a consequência vem. Cuidado. Tem que ter muito cuidado. Nem
todos que batem nas suas costas é seu amigo, é sua amiga, quer ver o seu bem ministerial em todas as áreas. Cuidado. Aqui eu vejo verdadeiramente, agora voltando humano, não é nem área espiritual mais, humano. Verdadeiramente, Saul e Samuel eram muito amigos. Portanto, o Senhor diz assim para Samuel, olha para cá, o Senhor fala para Samuel, por quê e até quando tu terás dó de Saul? Samuel, eu já rejeitei ele. O que ele fez comigo, Samuel, ele não era perfeito com ninguém. É lindo demais. Não dá para entender não, irmãos. Samuel, porque está tendo dó dele, eu já rejeitei ele. Ele violou, ele transgrediu a minha ordem, a minha missão. Eu dei uma ordem para ele, eu dei uma missão. Eu falei para você falar com ele. Isso era o quê? Era eu querendo reatar aliança com ele, porque ele já vinha fazendo coisas que me desagradavam. E hoje não é diferente. O que tem de gente hoje falando mal de Deus, falando mal de homem de Deus, falando mal de mulher de Deus, não é brincadeira. Fala mal sem dó e sem piedade. Foi o que aconteceu com Saul. Saul automaticamente, ele poderia e deveria ter ouvido a voz de Deus. Ele poderia ter atendido e ter feito a missão que Deus deu para ele. O que ele fez? Fez a sua vontade. E o que aconteceu? A consequência. E a pior coisa, a consequência. Então, nessa noite, guardamos esta palavra na tábua do nosso coração. Atentamos para a salvação. É a única riqueza que resta para a humanidade. Entenda, marque isso. Para a humanidade, para o homem, só existe uma riqueza. Até quando ele estiver respirando. E é o que, pastor? A salvação eterna. E quem garantiu isso e quem deixou isso? Jesus de Nazaré. Aquele que morreu por você. Aquele que foi chicoteado. Aquele que foi humilhado. Aquele que foi desprezado. Ele disse, eu vou preparar a voz do lugar. Eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar a voz comigo. Quem falou não foi comedor de farinha e feijão. Foi o seu Criador e não o seu criado. Foi Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo. Toma posse. Não fica perdendo tempo com pessoas querendo te criticar, querendo te derrubar, querendo te ver sua desgraça, querendo ver você na lama, querendo você lá embaixo, querendo tentar arrancar o seu autoestima, a sua esperança. Não dá ouvido, não. Anda com pessoas que pensam positivo, pessoas que vai caminhando igual você, que caminhando, para que sentido? Que tem a mesma visão, a mesma direção para a nova Jerusalém, para a nova Canaã, para o céu, para a salvação. Amém? Então essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Guarda isso em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por você ter entrado, por você ter interagido, ter compartilhado aí, você acompanhou essa live. Também entra lá no YouTube. Essa mensagem vai estar lá no YouTube. Você vai clicar lá. José Cunha está lá. Vai ver a foto do pastor Cunha. Assista, compartilha, divulga, se inscreve lá em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer a Deus de carinho pela sua vida, pelo seu ministério, pelo seu chamado, e aonde você estiver, Jesus te ama demais. Amém? Você pode colocar a mão no teu coração, vou estar orando, intercedendo pela tua casa, pelos seus projetos e todo o seu sonho e todo o seu ministério em nome de Jesus. Se porventura você queira convocar, chamar o pastor Cunha para estar ministrando, você pode estar me chamando pelo 31 8910 4771 para estar ministrando. É uma honra estar
servindo ao nosso querido nobre Simão. Amado Deus, Criador do céu e da terra, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, eu apresento, Pai, cada pessoa que está acompanhando essa live, apresento seu ministério, a sua casa, apresento todo o seu chamado, todo, Senhor, sua descendência, renova o ar respiratório, perdoa os pecados, vai, ajuda, Senhor, cada homens e mulheres, Senhor, está afastado, está parado, essa mulher, para que possa caminhar, que Jesus está de braços abertos, Jesus conhece, Ele nunca vai desamparar, o Senhor nunca vai virar as costas, nunca, aleluia, vai deixar você no vale. Mas eu creio na glória da segunda casa, vai curando, vai renovando. Senhor, quebra as correntes, derruba as barreiras, no nome de Jesus. Repreende, Senhor, todo levante, repreende todo despacho, repreende toda calúnia, toda fúria, toda perseguição. Senhor, ajuda, Senhor, nessa caminhada e receba a nossa oração nessa noite como holocausto vivo, suave, agradável, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite e Deus continue te abençoando em nome de Jesus.